sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje eu vou concluir uma sequência de livros onde o tema foi os homossexuais na Alemanha nazista. Eu já falei sobre 2 livros marcados pelo Triângulo Rosa e também Eu, Pierre Sille, deportado homossexual. E hoje, fechando essa trinca, eu vou falar sobre um livro chamado Triângulo Rosa, um homossexual no campo de concentração nazista, que é uma mistura de um depoimento e um livro, né, do Rudolf Brazda, que é um dos últimos homossexuais que viveram em campos de concentração na Alemanha, que ainda estavam vivos. Eu nem sei se ele ainda está vivo, para ser sincero, mas ele escreveu esse livro há pouco tempo. E o Jean-Luc Schwab, que foi quem encontrou com ele para pegar os dados e tal. De todos esses livros, o primeiro que eu falei, que é o Marcados pelo Triângulo Rosa, é o mais didático, é o mais de fácil acesso para qualquer pessoa ler. É muito simples, ele explica direitinho, tem muita imagem, é ótimo para você se inteirar sobre esse período. O que eu li na semana passada, Eu, Pierre Sille, deportado homossexual, é um depoimentão, tipo só do Pierre falando, contando tudo. É muito pesado, mas é muito interessante. Esse aqui, ele mistura os dois. Você vai ver palavras do Rudolf Brazda comentando o que aconteceu, mas você vai ver tudo sendo contado pelo autor, que é o Jean-Luc. E é um livro que tem uma linguagem um pouco mais detalhada demais. Então tem muitos termos técnicos, tem muitas datas, tem muita informação. Não é tão mais facinho de ler, mas é muito interessante pra gente saber também de mais uma história de um gay que foi perseguido, que foi mandado para campo de concentração, que sofreu, que depois, quando ele foi libertado, também sofreu para até se assumir, até vir a público falar que era gay, que tinha passado por aquilo. É um livro muito interessante e de todos esses que eu falei, foi o primeiro que eu li. É um dos livros mais famosos sobre esse período aqui, ó. A história do último sobrevivente gay de Buchenwald, que é um triângulo, que é um campo de concentração. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que esse livro fala. O que ficou mais forte pra mim, que o Rudolf vai falando, é como que eles ficam indiferentes à morte, de uma certa maneira. Porque eles ficam lidando com tantas atrocidades lá, e aí ele fala que foi um dos primeiros que ganhou o Triângulo Rosa, ganhou um número, né, de matrícula no campo de concentração. Ele fala como ele era jovem, como que ele foi preso, por que ele foi preso, aí depois ele foi solto, depois por que ele foi preso de novo, enviado para um campo de concentração. Depois ele era artista e ele fazia show como performista. E aí ele vai também contando todas as pessoas que ele teve que entregar, quanto que ele ficou escondendo que ele era gay. É um horror esse período. Eu acho que eu já falei bastante dele em todos esses outros vídeos também, que trazem muitas informações sobre por que tudo aconteceu. Esse aqui, eu acho que tem trechos que o Rudolf fala que são muito interessantes para compartilhar. Então agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da voz desse último sobrevivente gay que passou, assim, horrores, tá bom? Vou compartilhar agora no trecho do dia. Fico revoltado quando recordo meus anos de cativeiro impostos por esses crápulas nazistas. E tudo isso por quê? Por causa dos atos considerados antinaturais. O que eles sabem da natureza? E da minha natureza, aquela que eu não escolhi. Confesso ter nutrido um ódio especial pelo diretor da prisão de Eger, esse calhorda que nos fez passar por todo tipo de humilhação. Após a guerra, fiquei indeciso de passar ou não em sua casa, em Ebstock, de onde ele era, para ele quebrar a cara. Mas por fim, pensei que os outros sem dúvida tinham se ocupado dele durante o período de desnazificação, e eu deixei para lá. É assim que Rudolf encara atualmente essa época da sua vida. Os outros prisioneiros designados para essa tarefa recebem ordens estritas: raspar a cabeça, mas também as axilas e o pubis, além de qualquer parte com pelos. Em seguida vem a desinfecção propriamente dita, em uma enorme cuba cheia de uma solução de cresol. Só se pede que eles avancem em fila e se afundem no líquido um após o outro. Os SS olham tudo aquilo com ar de maldade e se aproveitam do espetáculo humilhante. Um deles se aproxima da cuba a ponto de notar que Rudolf, que acaba de entrar nela, usa ainda um pequeno crucifixo de ouro em uma correntinha, que lhe é arrancada violentamente. Nada de beatos por aqui. Esse crucifixo era, contudo, o último objeto pessoal que ele tinha, um presente de Tony. Rudolf se revolta de vê-lo confiscado dessa maneira.
mas não está em situação de protestar. Prenda o fôlego, diz de repente o mesmo SS, antes de afundar a cabeça de Rudolf no líquido e mantê-la submersa. Rudolf se debate e engole desinfetante. Quando enfim o SS deixa de fazer pressão, Rudolf consegue sair penosamente da cuba. Ele fica com uma náusea extrema e vomita, sob as risadas dos senhores do lugar que assistem à cena. Começa o lento processo de desumanização. Acima dessa matrícula, essa aqui, deve-se pôr um pequeno triângulo feito de tecido colorido. Um triângulo de poucos centímetros de lado, usado com uma ponta para baixo e costurada na camisa na altura do coração. A cor depende da motivação da detenção. A matrícula 7952 antes se referia a triângulos de cores diferentes. Primeiro, o vermelho dos prisioneiros políticos. Depois, o preto dos antissociais resistentes ao trabalho e o verde dos criminosos profissionais. Para Rudolf, a cor é rosa, escolhida para estigmatizar a homossexualidade. Acabamos nos habituando à ideia de poder morrer a qualquer instante. Não tínhamos medo de morrer, e se fôssemos pegos, poderia ter sido fatal. Ver gente morrendo nos deixava quase indiferentes, pois isso era constante no cotidiano. Hoje, choro toda vez que me lembro desses instantes terríveis, mas na época eu endureci para sobreviver, como os outros. Longe de ser saudosista, seu testemunho é um chamado, sua mensagem às gerações que tiveram a sorte de não conhecer a guerra. Não esquecer aqueles que os precederam e sofreram repressão. Aos homossexuais em geral, ele lembra que, se para boa parte do mundo ocidental as leis não mais impõem um modelo de vida que contrarie sua natureza profunda, as conquistas recentes e a maior tolerância estão longe de ser definitivas e usufruídas universalmente. Assim, deve-se continuar alerta, lutar e avançar. Esse livro é sensacional, espero que vocês se interessem por esse tema, porque é um registro histórico muito importante. Eu já falei aqui no canal também sobre o filme e a peça Bente, que são maravilhosos, que retratam esse período. Tem esses livros e agora, na quinta-feira, eu vou falar sobre o documentário Parágrafo 175, que tem muitas dessas pessoas que apareceram nesses livros contando as suas histórias pessoalmente, né? Então, eu super recomendo vocês irem atrás também e assistirem. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Continuem no canal, comentem, curtam, compartilhem. Não deixem também de prestigiar o canal parceiro nosso, nós2.co, que tem várias matérias muito interessantes da comunidade LGBT. E claro, continuem aqui, que a gente vai se ver num próximo vídeo, tá bom? Beijo!